A seguir, IIGD Irajá. Se as pessoas encontrassem Jesus a tempo, antes que o diabo destruísse, quantos estão nos hospitais destruídos? Porque todo mundo pensa que doença é uma coisa normal, natural. É natural. A gente chega a ouvir evangélicos dizendo doença não dá em poste. Uma estupidez absurda. Sim, isso é estupidez, é falta, é ignorância espiritual. Mas quantos estão num presídio porque fizeram a sua vontade? Se deixaram inteiramente vulneráveis nos sentimentos, nos pensamentos, nas vontades, porque o ser humano é assim. Eu quero, eu não quero, eu quero, eu não quero. Agora eu quero, agora eu não quero. E a vida não é isso. A vida não é isso. Deus não criou o ser humano para ele viver por si mesmo, por si. Só verá o comportamento da sociedade em massa. Alguns vão às loucuras, O sujeito diz, agora eu não quero ser gente, quero ser um bicho. Aí começa a fazer plástica para virar um bicho. E vocês sabem muito bem que isso vai por aí. Não é? Teve um cidadão que até já partiu e ele fez não sei quantas cirurgias plásticas no rosto para ficar igual a um animal selvagem. Conseguiu? É uma semelhança com muitas cirurgias e muita tatuagem. Loucura, meu Deus. Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. O ser humano sem o Espírito de Deus não é completo. Então, já que nós somos de Jesus e cremos na presença do Espírito Santo, então vamos com o coração totalmente aberto à palavra de Deus. Deus não quer o seu povo preocupado. Aí, a gente escuta isso dentro da igreja. Mas quem vai se preocupar com as minhas coisas? Eu sou uma pessoa responsável. Quem vai pagar minhas contas? Ou seja, a pessoa está dentro da igreja, mas não dá atenção nenhuma à palavra de Deus. Deus é Deus. Se Ele fala, Ele sabe o que está dizendo. A questão é ouvir. Aquele paralítico do tanque de Betesda tem muitos ensinamentos ali para quem quer realmente andar com Deus e viver bem. Vamos abrir a Bíblia lá em João capítulo 5. O título é A Cura de um Paralítico de Betesda. Vamos fazer a leitura responsiva, irmãos. Eu leio um versículo, os irmãos leem o versículo seguinte. Eu começo e a igreja continua. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama.
Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: não peques mais. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém, Jesus? Bom, você leu o relato, você leu os fatos. O encontro com Jesus, irmãos. Jesus nem esperou esse homem pedir. Jesus foi até ele. Isso acontece todo dia. Que isso? Todo dia. Todo dia tem alguém em algum lugar do planeta evangelizando alguém. É Jesus indo até a pessoa. Vai dizer, ó, Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Ele quer que você pertença a Ele. Olha, Jesus Cristo morreu por você. Quantos rejeitam veementemente? Digo porque nós trabalhamos o evangelismo e é impressionante como tantas pessoas rejeitam a Jesus. É impressionante como se encontra pessoas desviadas do evangelho. Por quê? Por quê, irmãos? Porque andar com Jesus é compromisso. Porque andar com Jesus são renúncias. Sim, imagina. Pessoa nasce, cresce e pega o gostinho, né, das coisas que agradam, enfim, a tudo, o coração, essa falsa alegria. Agora mesmo, estamos aí às vésperas do carnaval. Na TV o culto é gravado. Nós estamos aqui há uma semana do carnaval. Nem uma semana, começa já na sexta-feira essa loucura. E as pessoas já dizem mesmo escancaradamente: vou me acabar, o que eu vou fazer, o que vai acontecer. Quantas perdem a vida? Não estão debaixo da proteção dos cuidados de Deus? Estão em densas trevas, não estão na luz? Nós vivemos aparentemente a vida física, mas quem aceita Jesus passa a viver a vida espiritual, que é o que rege aqui neste mundo. Então sai do caminho da perdição e entra no caminho da salvação. Sai do caminho das loucuras e entra no caminho das renúncias. Sai do caminho do pecado e entra no caminho da santidade. O caminho da santidade é o único pelo qual Satanás não consegue passar. Que isso? O único. O Espírito Santo, usando Isaías, diz: e ali haverá um alto caminho. Ele é tão alto que o mundo não alcança. E ali haverá um alto caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Ou seja, quanto mais perto de Deus, mais distante do imundo. Quanto mais perto de Deus, mais distante do imundo. Subir é esforço. Descer, é só cair e rolar a ribanceira. Sim ou não? Desce a ladeira. Descer é rápido. Tinha até um ditado no mundo engraçado, chega a ser engraçado, diz: para baixo todos os santos ajudam. Como é que pode, né? Olha só, os santos ajudam aí para baixo. Não tem esse ditado aí no mundo? Estou falando besteira? Estou falando esses ditos populares aí, populescos, doidos. Subir é esforço. Santificação é subir. Sai dessa baixaria. Sai dessa linguagem torpe. Sai dessa bagunça. Vai. E outro ponto é que muita gente se converte e se põe no mesmo nível do pecador. Ah, todo mundo fala assim. Ah, todo mundo faz isso. Ah, todo mundo está indo. Ah, todo mundo. Você não é todo mundo. Você é uma pessoa única. Não tem ninguém no planeta igual a você. Não existe. Não existe ninguém no planeta, nesse planeta, igual a você. Ninguém é igual a ninguém, não adianta dizer que é. Não, alguém que seja igual a alguém, isso não existe.
Por quê? Porque Deus fez de modo peculiar, porque Ele fez de modo especial, porque Ele fez cada ser humano. Enquanto as pessoas não entenderem valores reais, os valores de Deus, vão se sujar, vão dar brecha, vão dar espaço, vão abrir porteiras para Satanás. O ser humano é espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Pessoas que não, até de Jesus, pessoas de Jesus que não dão atenção à palavra de Deus, que não abrem o coração para obedecer a palavra. Quantas deixam o seu espírito se irar à toa? Tem gente que só misericórdia. Tem gente que parece uma bomba prestes a explodir. Está sempre irada, sempre com raiva, sempre aborrecida. Tem gente que o espírito parece uma bomba. No mundo tem gente que o espírito é uma lata de lixo. Só tem desejos impuros. Só tem sujeira. Enfim, vai por aí. Ninguém sabe o tipo de vida que este homem levou. A Bíblia não está explicando que ele era um beberrão, que ele era um fanfarrão. Jesus só deu um alerta seríssimo a ele. Está no versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus associou aqui a saúde dele. Jesus foi até ele e lhe deu saúde de imediato. Queres ficar são? Ele ainda deu uma bobeira tremenda, que ele dá uma bobeira aqui, quer ver? Versículo 5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Eu já fui direto no versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Então, há 38 anos esse homem estava doente. Estava enfermo. Satanás derrubou ele. Não diz que ele era paralítico de nascença. Ele não nasceu paralítico. Ele estava há 38 anos paralítico. Não se sabe se ele tinha 50, se ele tinha 60. Não se sabe. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, bom, ele está num lugar público, está deitado, tem algum problema. Quem normalmente fica deitado em lugar público é morador de rua. Já tem problemas e problemas. Não tem um teto, não tem uma casa. Deus não criou o ser humano para isso. Deus não criou o ser humano para miséria. Deus não criou o ser humano para ficar deitado. Tem a hora do descanso. Então Jesus, sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O que se vê aqui, irmãos? Você vê a prontidão de Jesus em querer esse homem de pé, saudável. Queres ficar são, saudável, sem doença nenhuma. Queres ficar são? Foi Jesus quem foi até ele e perguntou. Você vê que Jesus vai até o homem, deliberadamente, voluntariamente, ou seja, com amor, não querendo o ser humano caído. Marca essa página aqui e vai em Gênesis no capítulo 1, versículo 26 a 28. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a,
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Tá uma paradinha aqui. Talvez você diga, mas as enfermidades atacam o corpo e Deus é espírito. Exatamente. Sim. O ser humano é espírito. O nosso espírito é o que a Bíblia Sagrada chama de coração. É o lugar onde os sentimentos se abrigam. É exatamente aí que está a semelhança com Deus. O ser humano é um espírito, possui uma alma e mora num corpo. O corpo precisa ser cuidado desde o espírito. Um coração saudável. O Senhor Jesus diz lá em Provérbios que o coração alegre serve de bom remédio. Quem já leu essa palavra? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Ora, se o corpo, ele reflete o que está dentro do coração, então qual é a primeira parte a se cuidar? O coração. E por que tanta gente, irmãos, fica com raiva à toa? Irmãos, é demais. Quando a pessoa se converte, ela acorda. Tem pessoas que se aborrecem de graça. Tem gente que por qualquer coisinha sai de uma igreja. Sim, por qualquer coisa. Tudo tem que estar conforme a sua vontade. Assim são em casa. Há pessoas que, se todas as coisas não estiverem segundo a sua vontade, não tem paz de espírito. Se iram, se enraivecem, se fecham. Corações doentes. Almas que se ferem à toa. Coração doente, alma ferida. E o corpo vai ser saudável? Não. Todo mundo só pensa nas coisas que atacam o corpo que vem de fora. Que vem de fora. Ou seja, é o vírus, é a bactéria. Mas ninguém para pensar nas coisas dentro, que de dentro vem para fora. A raiva, a ira, um desejo pecaminoso que suja até a cabeça. Deus fez o ser humano à sua imagem. Em primeiríssimo lugar é espírito. Então a realidade, a parte mais importante. Se a pessoa tem um coração que tem temor a Deus, ou seja, se ela realmente leva Deus a sério, ela mantém um coração limpo. Ela vigia seus pensamentos. Ela não anda em lugares para fazer coisas que não agradam a Deus, que aborrecem a Deus. A gente costuma dizer que quem tem temor a Deus, literalmente, é a pessoa tranquila. Por quê? Porque está bem com Deus. Tem respeito a Deus. Respeita a palavra. Mas não se vê isso, irmãos, em muita gente, porque muita gente se converte e se torna religiosa. Já fui ao culto, já entreguei meu dízimo, já tomei minha santa ceia. Vida religiosa. Literalmente religiosa. Mas vivem como vive qualquer ser humano. Deus diz, façamos homens segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o que eu penso quando eu vejo, quando eu contemplo isso aqui? Deus dizendo isso aí, façamos o homem. E aí embaixo ele diz assim, 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A semelhança de Deus não é a carne, não é o corpo. Aí, você vai lembrar que para fazer o resgate, para tirar o ser humano do pecado, Jesus entrega o seu espírito, alma e o corpo, porque é no corpo que está o sangue.
É no corpo que estão as veias, os vasos sanguíneos, as artérias, tarará. Então, Jesus se entrega no corpo para derramar o sangue e lavar o ser humano. Pergunto eu, qual é o direito que um ser humano que tem consciência plena, que quando aceitou Jesus, se lavou no sangue de Jesus, vai voltar para o pecado? Por que você escuta evangélicos dizendo que vão brincar o carnaval? Carnaval é festa do espírito? É a festa da carne. Então a pessoa quer carne. É a carne que o diabo quer. O diabo quer carne. Porque se ele destruir o corpo, o espírito vai ficar aqui na terra? Vocês já pensaram se alguém servisse, se alguém realmente vivesse sem o corpo? Meu Deus, misericórdia. Isso é doutrina errada, meu irmão. Dizer que morto volta aqui na terra. Morto não volta aqui na terra. Morreu, o espírito foi recolhido. Está no domínio de Deus, está no domínio de Jesus, acabou. Esquece. Pode ser a doutrina mais inteligente e sagaz, meu irmão. O corpo foi destruído, o espírito foi recolhido. Então nós sabemos que o corpo tem que ser muito bem cuidado. O corpo tem que ser muito bem cuidado. Todo cristão tem que aprender isso. Mas se ele não tiver o coração realmente cheio de Deus, no temor a Deus, ele próprio destrói o corpo. Pessoas destroem o corpo no pecado. Foi o que Jesus falou para aquele homem. O que Jesus disse para aquele homem? Disse, olha, vai e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Ou seja, a vida de pecado. Jesus está associando, irmãos. Ali Jesus associou. Eu não estou dizendo para você que toda doença é consequência de pecado. Porque muitas são consequência de cegueira e ignorância espiritual. Pessoas até chamam as doenças com a própria boca, com gestos. Pessoas chamam até desgraças. Eu quando vejo alguém dizendo que o colega foi assaltado, pega a mão e faz uma arma. As pessoas fazem uma arma assim com a mão. Ainda apontam na cabeça, apontam no corpo. Ah, isso não tem nada demais, porque isso não tem nada demais. Tá bom, segue o que você crê, segue o que você pensa, e eu prefiro seguir a palavra de Deus, tá? Que manda que sejamos espirituais em tudo. Então eu não vou pegar minha mão e fazer dela uma arma. Isso não é espiritual, nunca foi. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então nós temos uma semelhança de Deus. Nós somos a semelhança de Deus. Só que essa semelhança se perdeu com o pecado. O homem perdeu a semelhança da pureza, perdeu a semelhança, literalmente, da santidade, perdeu a semelhança do poder de paralisar a ação do diabo. Tudo isso com o pecado de Adão foi perdido. Aí Jesus vai até aquele homem e me impressiona, porque a primeira coisa que Jesus já chega se oferecendo, queres ficar são? Ou seja, eu venho aqui te fazer uma oferta. Você quer viver? Você quer viver bem? Porque viver ele estava vivendo. Vegetando, mas estava em cima de um leito. Estava lá em cima de um leito. Uma pessoa em cima de um leito, muitas precisam de fralda, precisam de cuidadores. Às vezes pessoas são humilhadas. Algumas não conseguem levantar a mão para levar comida à boca. Precisam que dê comida na boca. Tem pessoas que quando caem num estado de paralisia, numa enfermidade que destrói o corpo, a pessoa fica pior do que bebê. Porque o bebê vai crescer e vai se tornar independente. Mas aquela pessoa, não, muitas atrofiam cada vez mais. O cuidado do corpo. O cuidado do corpo depende principalmente do espírito mesmo. Do que está dentro do coração. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.